Bom dia, pessoal. Vou estar começando aqui a nossa aula de exercícios sobre os temas ligações químicas, geometria molecular, polaridade e interações intermoleculares de moléculas. É, essa daqui vai ser a penúltima aula, né? Uma aula de exercícios, e a última vai ser a resolução de exercícios mais específicos sobre mol. Bom, começando aqui com o exercício de número 19. Ele diz o seguinte: os compostos formados pelos pares Mg e Cl, Ca e oxigênio, lítio e oxigênio, potássio e bromo possuem fórmulas cujas proporções entre os cátions e ânions são, respectivamente. Então aqui é para a gente montar como que vai ser o sal. Esse exercício aqui, para ele ser bem resolvido, vocês precisam ter domínio de duas coisas. O primeiro é da distribuição eletrônica, e do segundo é da teoria do octeto. A gente sabe que os átomos eles estabelecem ligações químicas para perder, ganhar ou compartilhar elétrons com o objetivo de atingir, de maneira geral, a configuração eletrônica de um gás ideal, que basicamente é ter 8 elétrons na camada de valência ou 2, caso a única camada seja a camada K. Então vamos ver o exemplo aqui para o magnésio e cloro. Magnésio, ele possui 12, número atômico igual a 12, então ele tem 12 elétrons. A distribuição é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. O cloro, por sua vez, ele tem a distribuição igual a 17, né? Perdão, o número atômico igual a 17. Então a sua distribuição é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A última camada do magnésio é essa, enquanto que a do cloro é essa. Bom, a gente sabe que pela teoria do octeto, pela regra do octeto, perdão, os elementos precisam atingir 8 elétrons da última camada. Nesse sentido, o cloro precisaria de mais um elétron, enquanto que o magnésio poderia perder esses dois elétrons, porque a camada anterior já teria 8 elétrons. Então, o magnésio ele vai ter a tendência a formar um cátion mais 2, enquanto que o cloro vai formar o cloreto menos. Se a gente junta esses dois aqui, nós precisamos formar um sal que é eletricamente neutro, então teríamos MgCl2, certo? A mesma análise ela pode ser feita para o cálcio e para o oxigênio. A gente vai chegar que o cálcio é 2 mais, perdão, e o oxigênio é 2 menos. Aqui nós vamos chegar que o lítio é mais e o oxigênio é 2 menos, então vai ficar Li2O, CaO e aqui KBr, porque o cálcio forma cálcio mais e o bromo forma brometo menos. Então as proporções seriam 1 para 2, 1 para 1, 2 para 1 e 1 para 1. A, a, a letra que comporta essas possibilidades é, então, a letra D. Essa daqui é a resposta correta. Bom, questão número 10. Os telefones celulares, telefones sem fio, relógios, controles remotos são alguns dos equipamentos que funcionam com baterias à base de lítio. Considerando o íon lítio+, e a posição do elemento na tabela periódica, é incorreto afirmar que esse íon... Bom, questão 10. O lítio tem 3 elétrons na camada ao todo, né? Então a sua distribuição é 1s2, 2s1. O lítio+, ele perde 2s1. Ele tem a distribuição 1s2. E se a gente pega aqui a tabela periódica, peço perdão pelo desenho meio mal feito. Aqui é o primeiro período, segundo período,
O lítio vai estar localizado aqui, ó. Lítio, família 1A, segundo período. Bom, apresenta um nível completamente preenchido, tem o núcleo com 3 prótons, tem a mesma configuração eletrônica do átomo de hélio, apresenta números iguais de prótons e elétrons, e quando se liga ao íon cloreto forma um composto iônico. Bom, aqui nós podemos ver que ele tem um nível preenchido, então está correto. Quando ele perde um elétron, ele continua tendo um número atômico igual a 3, porém o número de elétrons que diminui, então ele também possui um núcleo com 3 prótons. Aqui ele atingiu a configuração de gás nobre, que é o hélio. Também está correto. Possui número igual de prótons e elétrons? Falso. Por que é falso? Porque ele se tornou um íon. Agora ele tem 3 prótons e 2 elétrons, o que dá uma carga positiva de mais 1. E aqui, quando ele se liga ao íon cloreto, ele forma o composto LiCl. Também é verdadeiro. Então, a resposta correta é a letra D. Os átomos dos metais alcalinos terrosos M apresentam 2 elétrons em sua camada de valência. É de prever que os óxidos e cloretos desses metais tenham, respectivamente, as fórmulas mínimas. Bom, a gente sabe que o oxigênio ele forma normalmente ânions 2 menos, perdão, 2 menos, enquanto que o cloro forma Cl menos. Se os alcalinos terrosos têm 2 elétrons na camada de valência, então eles vão formar normalmente cátions 2 mais. Então o que a gente tem? Se a gente forma um óxido, a fórmula mínima vai ser MO, que 2 com 2 cancela, então a gente tem um composto neutro. E se a gente forma um cloreto, a fórmula mínima vai ser MCl2, porque aqui nós temos 2 e aqui apenas 1. Então a resposta correta é letra A. Outra questãozinha aqui. Sabendo que o número atômico do cálcio é 20, então vamos lá. Ca20. E o do cloro 17, Ce17. A fórmula de um provável composto entre esses dois elementos será, novamente, a gente pode fazer a distribuição eletrônica, mas como aqui a gente sabe que o cálcio é um alcalino terroso, então ele forma cátions 2+. E o cloro é um halogênio, ele forma ânions Cl-. A gente tem que a fórmula do provável composto formado entre seus íons, entre esses dois elementos, né, vai ser CaCl2, que é o cloreto de cálcio. Letra E. Para adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, o átomo de número atômico 16 deve, vamos lá, é um átomo A que tem número atômico 16. A distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Aqui nós temos 10, 12, 16. Então, o que é mais fácil? É mais fácil ele perder 6 elétrons para ficar com 8 ou ele ganhar 2 para completar 8 aqui. Então, para ele ficar com uma configuração de gás nobre, que seria o argônio 18, ele precisa ganhar mais menos 2 elétrons para ficar com a configuração na camada final 3s2, 3p6. Então, aqui ele precisaria, letra D, receber 2 elétrons. Número 5. Quando íons de cargas opostas formados por elementos do grupo 1 e grupo 17 são aproximados, ocorre uma forte atração entre eles e grande quantidade de energia liberada. Essa força de atração é... Então, basicamente, o que a gente tem é um cátion a mais sendo atraído por um íon B-, formando um oposto AB.
Nós sabemos daquilo que nós acabamos de estudar que quando um átomo perde um elétron e um outro ganha, a gente tem o estabelecimento de uma ligação iônica. Então, essa força de atração é chamada ligação iônica. Questão número 12 aqui. A maioria dos elementos químicos são metais. Isso daí a gente consegue observar analisando qualquer tabela periódica simples. Comparando-se as características de metais e de não metais situados em um mesmo período da tabela periódica, é correto afirmar que os metais têm. Então vamos lá, desenhar aqui uma tabelinha. Comparando-se as características de metais e de não metais situados em um mesmo período da tabela periódica, é correto afirmar que os átomos de metais têm menores tamanhos, maior eletronegatividade, menor número de elétrons de valência, maiores energias de ionização. Bom, a gente sabe que o número atômico ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então é falso que eles têm menores tamanhos, eles são maiores. Menor número de maior eletronegatividade. A eletronegatividade, a gente sabe que ela cresce da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, perdão, e de baixo para cima. De baixo para cima. Então também é falso. Maior energia de ionização. A gente sabe que a energia de ionização acompanha a eletronegatividade. Então, cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Também é falso. O que de fato eles têm é menor número de elétrons na camada de valência, porque conforme nós vamos andando, a tabela nesse sentido, esquerda para a direita, vai aumentando o número atômico e, consequentemente, aumentando o número de elétrons. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos aqui fazer mais alguns exercícios bem simples para a gente poder estar treinando. Questão número 22. Escreva as formas eletrônica e estrutural dos compostos que apresentam as seguintes formas moleculares. Então vamos lá, letra A. CH4. A gente sabe que o carbono tem 4 elétrons e que o hidrogênio tem um elétron. Então a gente pode escrever da seguinte forma. A fórmula eletrônica primeiro. Perdão aí pela letra. Carbono, 4 elétrons. Aqui é um C, não um G. Hidrogênio. E aqui a gente tem o CH4. A forma tridimensional a forma estrutural, metano é CH4. Agora a letra B, para o NH3. O nitrogênio a gente sabe que tem 5 elétrons na última camada e cada hidrogênio tem 3 elétrons. Então, nitrogênio, 1, 2, 3, 4. Hidrogênio. Aqui ficou muito baixo, deixa eu apagar, fazer de novo. Novamente, nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E a forma estrutural ela vai ficar assim. Por que ela fica assim? Aqui vocês precisam se recordar daquele modelo.
o modelo de repulsão das regiões em que tem densidade eletrônica, que é o seguinte: a estrutura da molécula ela vai se dar de forma com que minimize essa repulsão entre esse par e as ligações e entre ligações. Então, esse par de elétrons aqui ele causa uma repulsão maior do que ligações entre ligações. Então, o que acontece é que ele causa uma repulsão grande aqui e faz com que a molécula de amônia assuma essa forma de tripé. De maneira geral, vocês vão ter que fazer isso para todas essas moléculas. O que vocês precisam fazer é identificar o número de elétrons na camada de valência de cada átomo e o número de ligações que serão realizadas, ligações covalentes entre um átomo e outro. Eu vou fazer mais um exemplo aqui para ficar fácil. Os outros eu espero que vocês consigam fazer com certa tranquilidade. Vamos fazer aqui o CO2, que é uma molécula bem conhecida de todo mundo. CO2. A gente tem 4 elétrons no carbono e no oxigênio a gente tem 6 elétrons. Então como que fica isso daqui? Carbono, 2 elétrons, 2, 4. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui seria a fórmula eletrônica e a fórmula molecular, fórmula estrutural, perdão, seria esta aqui. Bom, então, dessa mesma forma, eu quero que vocês façam para o PCl3, CHCl3, HBr, H2S. Isso daqui é igual a da água. Igual da água. E do OF2 também é semelhante à da água. Mesma coisa. Então aí é um exercíciozinho para vocês treinarem aí a escrita dessas fórmulas estruturais para fixar bem na mente esse tipo de conteúdo. Questão número 23. O dióxido de carbono é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença deste gás, o globo seria gelado e vazio. É aquela questão do efeito estufa, né? O Greenhouse Effect é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. E essencialmente o efeito estufa não é uma coisa ruim, mas se a quantidade desses gases aqui aumentam muito na atmosfera, isso pode causar problemas ambientais, como a gente está vendo aí, a nossa geração está presenciando e vai presenciar muito mais ao longo dos anos, das próximas décadas que vem por aí. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a... Então vamos lá. Como eu já fiz aqui em cima, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, então ele precisa de 8 para atingir o octeto. Como ele precisa de 8 e tem 4, então basicamente ele precisa de mais 4 elétrons. E esses 4 elétrons podem ser obtidos estabelecendo 4 diferentes ligações covalentes, 2 com um hidrogênio e 2 com outro hidrogênio. Portanto, a resposta correta é a letra A. Questão número 24. Os elementos químicos que apresentam a última camada eletrônica incompleta podem alcançar uma estrutura mais estável unindo-se uns aos outros. Primeira questão, letra A. De que forma se podem ligar dois átomos que precisem ganhar elétrons? Bom, a gente sabe que na ligação iônica, um átomo perde elétrons enquanto que o outro ganha elétrons. Na ligação metálica, a gente sabe que existem vários átomos que estão ligados uns aos outros e meio que em um mar de elétrons, né, em uma situação que tem vários elétrons disponíveis para eles. Então, não necessariamente tem um tipo específico de ligação entre eles. E a ligação em que
dois átomos podem ganhar elétrons é a partir do compartilhamento. Portanto, de que forma se podem ligar dois átomos que precisam ganhar elétrons? Estabelecendo ligações covalentes. Dois elementos situam-se, dois elementos situam-se, um no segundo período em subgrupo 4A e o outro no terceiro período em subgrupo 7A da tabela periódica. Qual será a fórmula provável do composto formado por eles? Bom, o grupo 4A e segundo períodos é o carbono, esse átomo, enquanto que o 7A segundo período é o flúor. Uma fórmula provável entre eles seria CF4. Carbono precisa fazer 4 ligações e o flúor apenas uma. Então, esta aqui seria a fórmula. Aqui tem mais alguns exercícios que eu julgo que são interessantes. Eu não vou ficar fazendo porque é mais ou menos repetição das coisas que eu já fiz. Caso vocês tenham dúvidas, eu peço que me perguntem por fora, que aí eu ajudo vocês, mas a ideia é que vocês possam treinar também, sem que eu faça todos os exercícios e aí tenha todas as respostas de mão beijada, né? Bom, gente, aqui nós temos algumas questões interessantes sobre ligação metálica, né? E vamos lá. A condutibilidade elétrica dos metais é explicada admitindo-se ruptura de ligações iônicas, ruptura de ligações covalentes, existência de prótons livres, existência de elétrons livres e existência de nêutrons livres. A gente sabe que o modelo do par de elétrons, perdão, que o modelo do mar de elétrons, ele explica tanto a condutibilidade elétrica e a condutibilidade térmica dos metais. Portanto, a resposta correta é que essa condutibilidade elétrica ela é explicada pela existência de elétrons livres, que é o que a gente chama de mar de elétrons. O aço comum é uma liga de carbono e zinco, cobre e zinco, ferro e alumínio, ferro e carbono e ferro e cobre. Bom, isso aqui requer às vezes um pouco de pesquisa por parte de vocês, mas o aço é uma liga formada por ferro e carbono. Questão 47. As figuras a seguir representam esquematicamente estrutura de diferentes substâncias à temperatura ambiente. Bom, vamos lá. Sendo assim, as figuras 1, 2 e 3 podem representar, respectivamente, NaCl é um composto iônico. CO2 é um composto molecular. E o ferro é uma liga metálica. No ferro, a gente teria vários átomos de ferro, um do lado dos outros, e do lado de fora, vários elétrons aqui que estão disponíveis e em constante movimento entre os átomos. No NaCl, a gente teria uma estrutura tridimensional bem definida, aonde cada átomo teria uma determinada posição e a mobilidade entre eles não seria muito alta. E o CO2, a gente teria as moléculas livres e com uma distância relativamente grande em comparação aos outros entre as moléculas. Portanto, o 1 é o ferro, o 2 é o cloreto de sódio e o terceiro é o dióxido de carbono. Aqui vamos fazer alguns exercícios sobre polaridade de moléculas. E a questão 24 diz o seguinte: relacione a forma geométrica e a polaridade a seguir, assinalando a opção correta. Então, fórmula CO2, forma geométrica, linear, polaridade, polar. Então, vamos escrever todas essas fórmulas aqui para a gente poder analisar. O CO2 é CO, CCl4, CCl, Cl, Cl e Cl. O NH3 é N, H e H. Vamos aplicar qual que vai ser a correta. A gente tem um vetor, um momento de bola para cá, um para cá,
Então, o total é igual a zero. Essa molécula aqui é apolar. Então, aqui está errado. A forma geométrica está certa, a fórmula evidentemente está certa, mas a polaridade está errada. CCl4, forma tetraédrica está certo e polaridade polar é falso, porque a gente tem um vetor para cá, um para cá, um para cá, um para cá, e isso faz com que os resultantes se cancelem. Então, IR é igual a zero. NH3. Isso daqui é uma geometria piramidal e ela é, aqui está falando uma molécula apolar. Uma molécula polar. Então, também é falso, porque é uma molécula polar. Peço perdão aqui, eu coloquei a estrutura errada do berílio, mas o berílio ele é HBeH. Então, forma geométrica linear, ok, e polaridade apolar. Então, a resposta correta é a letra D. Questão 21. Considere a tabela a seguir e selecione a ou as proposições que relacionam corretamente a forma geométrica e a polaridade da substância. Bom, CCl4 é apolar, como nós vimos aqui em cima. CO2 é apolar. A água tem essa forma. Então, a gente tem um vetor aqui, o resultante é no meio. Então, o IR é diferente de zero, é uma molécula polar. E o NH3 também é uma molécula polar. Então, vamos lá. A água, geometria angular e polar, está correto. CO2, geometria linear e apolar, está correto. CCl4, trigonal e polar, falso, porque é tetraédrico e apolar. NH3, piramidal e polar, verdadeiro. CCl4, tetraédrica e apolar, verdadeiro também. Aqui algumas questões sobre interações intermoleculares. Primeira questão diz o seguinte: indique a característica que apresentada, pela molécula do composto BF3 para as propriedades abaixo. Primeiro item aí que ele pede, geometria molecular da molécula. Bom, o BF3 ele tem essa geometria aqui molecular, que a gente chama de trigonal plana. Ângulo de ligação. Por essa ligação ser meio que um triângulo, então o ângulo entre essas ligações aqui é 120 graus. A polaridade. O flúor ele é muito mais, ele é mais eletronegativo do que o boro. Então, a ligação é polar, em que aqui é o polo negativo e aqui é o polo positivo, né? Tem uma carga parcial positiva. Entretanto, por essa molécula ser altamente simétrica, o que que acontece? Aqui a gente tem os momentos de dipolo, né? Aqui temos os momentos de dipolo resultante, então eles se cancelam. Então, pelo fato dessa molécula ser altamente simétrica, nós temos que ela é uma molécula apolar. E por ser uma molécula como tudo apolar, o tipo de interação intermolecular que existe entre ela é do tipo Van der Waals, são interações de dipolo induzido, de polo instantâneo e de polo induzido, o que explica o fato dela ter baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Questão 39. As pontes de hidrogênio formadas entre moléculas de água podem ser representadas por, que aí a gente tem a representaçãozinha. E agora ele pergunta, com base nesse modelo, represente as pontes de hidrogênio que existem entre as moléculas de amônia. Na amônia, a gente tem essa estrutura. Nós sabemos que o nitrogênio é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, aqui é uma carga parcial negativa, aqui uma carga parcial positiva, positiva, positiva. E nós sabemos que na ligação de hidrogênio, esse hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo vai interagir com o sítio negativo da outra molécula. Então, se a gente pega duas moléculas de
nitrogênio. A interação, a ligação de hidrogênio que iria acontecer seria desse jeito. Um nitrogênio desse iria interagir com esse nitrogênio, formando a ligação de hidrogênio entre essas duas moléculas. O desenho não ficou muito bonito, mas é basicamente a mesma coisa. A ideia é igual àquela apresentada aqui. Bom, o gás metano pode ser obtido no espaço sideral pelo choque entre os átomos de hidrogênio liberados pelas estrelas e o grafite presente na poeira cósmica. Sobre as moléculas do metano, pode-se afirmar que o tipo de interação intermolecular e a sua geometria são: bom, o metano ele tem essa forma aqui, ele não é torto desse jeito aqui, mas enfim, ele tem essa forma que é tetraédrica e ele é uma molécula apolar. Como molécula apolar, as interações que podem ocorrer são do tipo de polo instantâneo e de polo induzido, ou seja, interações van der Waals. Então, a resposta correta aqui é estrutura tetraédrica e força de van der Waals, que é a letra D. Então, gente, eu termino essa aula de exercícios por aqui. Eu resolvi uma boa parte daqueles exercícios que eu acabei colocando nos slides para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso alguma coisa não tenha ficado muito clara, podem me mandar mensagem tanto no grupo quanto no privado. E eu desejo um bom estudo para todos. Até mais.